Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o lançamento da linha de notebooks da ASUS, a linha ZenBook, que num evento de ontem foram apresentados vários modelos ao mercado, modelos bem interessantes, bem legais, evoluções dos modelos do ano anterior que ficaram bem interessantes. E eu gostaria de mostrar e comentar um pouquinho, mostrando algumas imagens que eu capturei ali durante a transmissão do evento. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então vamos lá falar um pouquinho da linha ZenBook deste ano de 2021. O evento foi apresentado pelo Marcel Campos e foi bem interessante, bem legal, nos moldes, né, dos eventos que nós temos aí nos últimos tempos, eventos online, e os novos ZenBooks, a parte interessante, né, diferente do evento da Samsung, que foi mundial, e ainda teremos que esperar os notebooks chegarem aqui no Brasil. Os notebooks da ASUS já estão disponíveis para compra, foram apresentados e já estão disponíveis para quem quiser comprar. Achei bem interessante isso. Começando aqui, eu vou dar uma passada pelas imagens que me chamaram a atenção, tá pessoal? Então talvez falte alguma coisinha, talvez algo não fique 100%, mas a ideia é fazer um resumão do que eu encontrei, tá? Então, começando pelo ZenBook de 14 polegadas, eu já estive com o modelo do ano anterior aqui, achei muito legal, muito fininho, gostei desse esquema, dessa dobradiça, né, que cria uma elevação, dá para ver aqui, ó, vou tentar mostrar com o mouse, dá para ver aqui que a parte aqui de baixo da tela, a parte traseira, acaba virando ali um pezinho para elevar a tela. Eu achei bem interessante isso, gostei de quando eu testei, aumenta a circulação do ar, deixa mais ergonômica ali a história toda, eu achei bem interessante. Pesa somente 1,37 kg, ou 14 polegadas mais fino do mundo, de acordo com a ASUS, tá? As entradas achei bem interessante, que seguindo a linha aí de alguns outros fabricantes, ele tem um leitor de cartão microSD, ele tem uma USB regular, que é super útil, é bom ter, né, para um HD, para um teclado e mouse, o que você precisar, já está ali, facilita a vida. Uma HDMI que facilita muito a vida, e nessa imagem, tanto pela USB quanto a HDMI, dá para ver o quanto que ele é fino, porque a HDMI, que é uma entrada relativamente estreita, pequenininha, e a USB também ficaram até grandes, né? Então isso eu achei muito interessante. E ainda tem duas Thunderbolts USB tipo C, uma para carga e a outra para o que você quiser, tá? Também dá para usar as duas com coisas diferentes. As duas têm ali o raiozinho, eu acredito que as duas sirvam para carga, fica aí a gosto do freguês, tá? Mas quando chegar por aqui, eu vou testar e aí eu conto direitinho para vocês. Prosseguindo aqui, a Thunderbolt 4 é a mesma Thunderbolt que inclusive eu tenho aqui no MacBook Air. Ela é bem interessante porque ela permite que você conecte até 2 monitores 4K externos, tá? Isso é bem interessante, bem legal mesmo, pode ser muito útil, tá? E é uma entrada super rápida. Então a tela, ela tem 90% da proporção do corpo, são bordas bem finas, ela é bem interessante, bem grande mesmo a tela. E o teclado ele foi esticado ali para as laterais, é o que eles chamam de teclado de ponta a ponta, e por consequência, me parece, pelo que eu estou vendo e percebi no evento, o trackpad ali também ficou um pouco maior, tá? Então achei bem legal esse teclado de ponta a ponta. Aqui, que eu tinha comentado, a dobradiça, né, como é que ela fica quando você coloca ele de pé, cria ali um espaço para circulação de ar e fica mais ergonômico. E uma função que eu já tinha visto no modelo anterior, que é bem-vinda, é bem interessante, que é o touchpad, que também é teclado numérico. Então eu achei bem interessante isso para quem tem faz muito uso de planilha, tal, poder fazer a digitação dos números ali e usar um mouse externo de repente. Eu achei bem interessante mesmo, tá? Seguindo aqui, ele tem aqui a compatibilidade, tem uma câmera que é compatível com Windows Hello, então você não precisa ficar digitando senha, ele reconhece pelo rosto e desbloqueia o aparelho, super bem-vindo também, melhor do que digital que eu tenho aqui no MacBook Air, muito mais legal você ser reconhecido, até porque o notebook é um negócio que você usa mais em casa e sem máscara, né, hoje em dia, então é bem interessante. Aqui
Falando das especificações técnicas, ele tem um Core i5 da 11ª geração, uma placa AIS Xe, acho que é assim que se fala, 8 GB de RAM, 256 GB de SSD e Wi-Fi 6. Isso é bem legal, que é o padrão AX, bem interessante mesmo. É uma configuração que acho que dá conta da maior parte do uso da maior parte das pessoas. Achei bem interessante mesmo, tá? E aí, falando um pouco de bateria, ele tem uma bateria para 15 horas de vida útil, né? Vem com um carregador de 67 watts e 60%, né, da carga em 49 minutos. Bem legal, bem eficiente, achei bem interessante. O som desta marca que dispensa comentários, eu já testei outros aparelhos, inclusive da Asus, com esse som desta grife, e realmente é muito legal, é muito bem cuidado, e tem graves, médios e agudos super legais. Ainda quero testar para poder comentar um pouquinho mais a fundo, mas por hora vamos citando o que existe, né? Tem aquela certificação militar para teste de altitude, temperatura e teste de queda. Não acho que eu vou derrubar o notebook, mas é bom, né? Tem gente muito mais desastrada do que eu. Sou o extremo do cuidadoso, mas tem gente que é o extremo sei lá, falta de cuidado. Às vezes até a pessoa não é muito boa de segurar as coisas, sei lá, né? Não é nem falta de cuidado, é falta de destreza, sei lá, né? Enfim, e aqui um resumão dessa máquina que eu achei bem interessante. O que tudo indica é o de entrada, seria o ZenBook de entrada, bem interessante aqui, especificações que acho que atendem a maior parte das pessoas tranquilamente. Ali mais uma fotinho do number pad, mais alguns detalhes, e aqui um segundo modelo, né? Esse modelo aqui com o trackpad aqui na parte, né, de baixo, aquele trackpad que é uma segunda tela. Note que aqui nós já estamos falando de um i7, não um i5, também da 11ª geração, mesma placa gráfica, nós temos 8 de RAM, da mesma forma temos o dobro de armazenamento com 512 GB e o Wi-Fi 6. É uma máquina mais parruda e tem esse screen pad que eu pude testar, achei bem legal, bem interessante, e essa é a versão 2.0 que está melhor, mais inteligente e mais rápida, então eu acho que deve ser bem interessante poder colocar esse number pad, não, esse screen pad no dia a dia, bem interessante mesmo. A tela bem grande, né? E olha como ele fica bonito com a segunda tela. Achei bem interessante o conjunto, tá? Aqui mais uma descrição completa, tá? Então ele tem basicamente tudo que o modelo de entrada tem, só que um processador mais forte, o dobro de armazenamento interno com 512 GB. E nós temos também a certificação militar, aquela história toda, e o screen pad como grande novidade, né? Junto, obviamente, do i7 e dos 512. Tá? A proporção de tela é maior ainda, né? Ela é uma proporção de tela de 92% contra 90% do outro modelo. E aqui me parece que o teclado não vai da ponta a ponta, pelo que eu estou vendo ali, porque nós temos 2 alto-falantes. Ainda preciso testar, receber para ter certeza, ver mais de perto, mas você tem espaço extra ali para som, aparentemente. Então vamos ver se de repente alguma foto ficar mais claro. Thunderbolt 4, então dá para ligar as telas externas e também fazer o carregamento. E olha como a máquina é fininha, olha a HDMI lá, como ela fica até grande na lateral do notebook. Então, bem interessante. E agora vamos para o meu modelo favorito, né? Esse eu sonho em testar, eu quero muito poder pegar nas mãos um desses para ver como é que é. Não sei se ele vai chegar para mim, estou torcendo para que chegue, mas é o ZenBook Duo de 14 polegadas. Esse é um notebook que tem aquela segunda tela bem grande ali embaixo e o trackpad foi deslocado ali para a lateral direita, tá? Talvez seja um pouco incômodo para quem é canhoto, aí com certeza vai usar o mouse externo, mas eu sou destro, para mim está na medida, e essa segunda tela me parece muito interessante, tá? Falando em configurações, nós temos aí um i7 de 11ª geração também, uma GeForce MX 450, então você tem uma GPU dedicada,
DDR6, a memória de vídeo, e uma GPU da Intel também, a Iris Xe. Então, também bem interessante, tá super fino e super leve. Se for pensar que ele tem duas telas e uma configuração de respeito com 1,6 kg, 1,5 kg, realmente é um belíssimo computador. Aqui as duas telas, olha que interessante, a proporção de tela para corpo sobe para 93%. A segunda tela, as duas telas são touch e ainda você tem ali uma tela Full HD, então é muito legal, muito completo. Ela tem a gama de cores 100% do sRGB e certificação Pantone para quem precisa editar fotos, editar vídeos também. É muito interessante ter essa certificação, tá? Thunderbolt 4, que eu já tinha comentado os modelos anteriores, dá para ligar 2 monitores externos de uma maneira super rápida. E aqui algumas imagens que dá para ver como é bonito esse notebook, como o teclado ficou numa posição bem interessante e o que é legal mesmo é a tela, né? A tela, a parte de baixo cria uma extensão bem interessante para a tela, né? Um ponto bem legal é que quando você abre a tela do notebook, ele faz uma abertura aqui, ó, de mais 7 graus, então aqui ajuda na refrigeração, fica aberta essa parte aqui. Eu achei muito legal, muito interessante isso, tá? Então olha aqui, mostrando a intenção deste movimento, que é aumentar o fluxo de ar, tá? Bem legal esse negócio. E aí, essa central de comando de acesso rápido que você tem nessa segunda tela, que você pode colocar 1000 coisas, 1000 programas, fazer muita coisa interessante. Olha que legal, você pode colocar acesso rápido a programas, você pode colocar ferramentas, você pode colocar uma segunda tela mesmo para poder ler ou responder um e-mail enquanto está fazendo uma edição na parte de cima. O fluxo de trabalho deve melhorar de uma forma absurda com esse notebook. Por fim, a Asus apresentou, né, a integração, o MyAsus, que é a integração do PC com o telefone. Isso é um movimento interessante que nós estamos vendo em vários fabricantes, que é uma forma de deixar essa história mais fluida, né, a integração das telas e do conteúdo dos nossos dispositivos móveis com o nosso notebook. Eu achei bem interessante, tá? Aqui fala um pouco da multitarefa, né, que eu estou comentando, entre os dispositivos. Então, nesse exemplo, dá para ver que, por exemplo, você atende uma ligação pelo computador. Então, o celular fica em cima da mesa ou no bolso e você não precisa ficar mexendo nele o tempo inteiro, porque as principais funções acabam aparecendo na tela do seu computador, que é bem interessante. Outro ponto que eu achei muito legal, apesar de não ser um usuário da suíte Adobe, eu achei bem legal como eles fizeram uma integração com a suíte Adobe para poder colocar um painel de comandos ali de controle nessa segunda tela. Então você pode organizar do jeito que você quiser, do jeito que você achar mais interessante, que fluir melhor o seu trabalho e colocar as principais ferramentas e poder controlar por essa segunda tela. Muito bacana mesmo. E aqui um resumão dessa super máquina. Veja que já tem 16 de memória RAM, tem 1 TB de SSD, tem a segunda tela que tem funções inteligentes que eu comentei com vocês, Wi-Fi 6.0, pesa somente 1,62 kg. Então assim, é uma máquina muito interessante, um Core i7, então é uma máquina bem legal mesmo, tá? Então agora, só dando uma passada por mais algumas imagens legais, né? Então esse sistema de refrigeramento, né, ele deixa ali o sistema mais otimizado porque cria essa abertura e, segundo a fabricante, ela otimiza aí com 49% mais fluxo de ar. Bem interessante, ainda mais uma máquina tão poderosa como essa, que deve esquentar bem, né? Aqui um pouquinho mais dos controles dedicados. Olha que interessante poder trabalhar com esses controles neste painel. E ainda a compatibilidade com a canetinha. Então você consegue usar uma espécie de caneta, uma S Pen aí da Asus,
para poder fazer os seus desenhos, para poder fazer as suas edições, o que é muito legal mesmo, tá? Então ele é focado para criação de conteúdo. É um notebook que esse, sinceramente, se fosse para abrir mão do Mac, eu acho que esse seria um forte concorrente para eu trocar o Mac e poder experimentar de novo um Windows, mas assim, um Windows que me desse gosto mesmo de usar. Eu acredito que essa máquina seria assim uma fortíssima candidata, tá? Aqui mais alguns detalhes do MyAsus que eu tinha comentado com vocês. Vem com a compatibilidade com a Alexa, isso achei bem legal também. A Alexa está integrada agora no computador da Asus, bem interessante isso. E eu acho que ficamos por aí, ficamos por aí. Então, os notebooks são bem interessantes e eu senti assim, uma inovação bem legal com a USB tipo C, né, com a Thunderbolt, que dá mais velocidade, a atualização dos processadores, essa segunda tela, seja no trackpad ali, né, onde você usa normalmente o mouse do notebook, ou a segunda tela maior do modelo Duo. Então eu senti assim que foi legal. Eu achei que principalmente o Duo, né, o notebook com duas telas, é um notebook que eu realmente gostaria de experimentar. Mas vamos ver, agora estou na fila da Asus, vamos esperar para ver quando chega esse notebook aqui para teste. Bom, pessoal, então esse foi um resumão do evento da Asus, do que eu pude assistir e que eu pude observar de mais interessante. Estou aguardando agora, tem uma fila, né, de editores para poderem avaliar esses notebooks. Estou nessa fila já e estou esperando para ver se chega ali o quanto antes aqui em casa para eu poder experimentar principalmente esses modelos com duas telas. Quero experimentar todos, mas obviamente o modelo com aquela tela grandona é o que mais chama atenção. Gosto muito do modelo com o trackpad com a segunda tela também, acho bem interessante, gostei quando eu testei, mas estou bem curioso com o modelo mais caro, o modelo top aí da lista, até porque o que eu comentei com vocês, na minha opinião, é um dos modelos que, se fosse para trocar o Mac, seria um forte candidato. Então eu tenho muita curiosidade, porque ele tem uma tela maior do que essa telinha aqui que eu tenho, né, de 13 polegadas, ele tem a segunda tela que eu posso colocar controle, ele aceita caneta, então é um equipamento bem completo que traz muitas possibilidades de uso. Fazendo um comparativo, eu sei que não tem muito a ver, mas é um dos motivos pelos quais eu gosto muito da linha Note da Samsung, porque tem a canetinha ali para usar. Hoje eu estou usando a canetinha do S21 Ultra, que não é tão capaz, mas faz muita coisa que a caneta do Note faz. E por que eu gosto da linha Note? Porque ela é completa. Eu vou usar a caneta o tempo inteiro? Não, mas se eu precisar, ela está lá. Então aqui eu acho que o conceito é o mesmo. Não sei se a pessoa vai usar o tempo inteiro a segunda tela ou a possibilidade de usar caneta, não sei se é um negócio, depende muito do que você faz. Eu acredito que eu ia usar pelo menos uma vez por dia, né, para editar os vídeos, a segunda tela seria excelente, e para editar a capinha do vídeo, editar alguma imagem, também seria muito legal usar a caneta e a segunda tela para ter os controles. Então, para o meu fluxo de trabalho seria muito legal, mas assim, no uso no dia a dia para consumo de conteúdo talvez seja um pouco menos, mas é legal você saber que essas funções, essas possibilidades estão lá na tua mão e que quando você resolver usar ou quando surgir uma necessidade, você está com uma máquina super completa e que te abre esse leque de possibilidades de uso. Então eu acho que é bem interessante você, é o que eu falei, não precisa usar o tempo inteiro, mas saber que está lá e quando você precisar, você tem a tua canetinha, você tem a segunda tela, é bem legal, é bem interessante, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, na fila, esperando a Asus mandar, em breve, assim que começarem a chegar em novos editores, né, que uma leva já foi, quando chegar a segunda leva e começar a rodar aí os notebooks, eles vão estar aqui no canal, pelo menos na vez passada eu recebi 2 dos modelos, vamos ver se eu consigo receber os 3 dessa vez, mas em breve poderemos conversar mais e ali na bancada, aqui no teste, para ver como é que a máquina se comporta e o que ela traz de bom para a gente, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!